Então, Nívia está aí. Nívia quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Nívia quer apresentar alguma coisa? Nívia, eu sei que você entrou, cadê você? Não? Bom. Então é o seguinte, para fazer a parte de acessar os conteúdos do curso, vocês vão entrar lá no Google Classroom. Aqui no lado superior direito tem um botãozinho do mais, ó. Então, para criar ou participar de uma turma, vocês vão selecionar aqui participar da turma, aí ele pede um código. O código da turma, deixa eu puxar ele aqui. É esse aqui. Deixa eu botar ele até maior aqui para vocês verem. 6FNGVIT, né? Aí é só colar o código aqui e dar o Enter para ele poder participar, né? Caso era para ter entrado ali com o Enter, apertei o botão de participar ali, ele está fazendo a inscrição, certo? E agora, ó, eu, Ricardo, estou participando aqui da turma. Vocês vão ver aqui que em pessoa só tem o Ricardo Pinto aqui, Rayane já entrou também, né? São os 2 alunos aqui. Então é só fazer esse processo, tá? Vai lá no cantinho onde tem o mais, no Google Classroom, e adiciona esse código. Eu vou colar esse código aqui no chat. Eu vou pedir para o pessoal do Projeto Arco, de vez em quando, copiar esse código para quem não pegou, quem entrar um pouquinho depois, que ainda tem gente entrando aqui na sala. Ricardo, eu entrei na sala, mas eu não consigo ver nada. Por quê? Eu não sei. Você entrou está aparecendo para você. Tá aqui, princípios de design. Tá, só a tela do princípio de design, não tem nada abaixo, não tem nada. Tenta fazer, então, apertar Ctrl com a tecla F5. Ah, tá. Para ver se ele dá uma refrescada na tela. Deixa eu ver aqui para mim. Para mim, mural, ele apareceu, ó. Aqui. Aí tem atividades, ok, acompanhar o progresso, ele colocou aqui, ó. Material de curso e funcionamento, né? Exatamente o endereço aqui do Google Meet, né? Do horário que eu vou começar a abrir a sala um pouco antes para todo mundo entrar. Será que no e-mail eu o código errado, então, para vocês? Não, eu estou vendo aqui os colegas de turma. Deixa eu ver se eu... Oh, meu Deus. Ó, agora apareceu. Beatriz, porque... E as atividades... que eu não vejo. Tem que ver também que o Google Classroom, ele só funciona com o e-mail do Gmail, tá? Ele não aceita... eu estou com o e-mail do Gmail, só o problema é que... com licença, só uma coisa. No e-mail, o código da sala estava diferente, eu acho que é por isso. A Janete deve estar em outra turma, que era que eu estava também. Mas se você colocar o código que o Ricardo acabou de dar, que começa com 6, aí já apareceu o material. Onde é que eu faço isso? Ricardo, cola o código no... É o código no chat. No chat, ó. É esse 6FNG. E onde é que eu colo isso, gente? Agora. Pronto. Então, aqui na tela, ó, Janete, você vai fazer assim. Lá no início do Google Sala de Aula, ele tem um botão mais lá no canto, tá vendo? Tá vendo aqui na minha tela? No canto superior direito. Certo. Aí e quando ele vai ter participar da turma. Ok. Aí quando participar, você vai colocar esse código. Ok, certo. Que código eu mandei no e-mail agora? Depois vocês me dizem que turma que vocês entraram. Eu fiquei curioso agora. Aí é só apertar o botão participar. Aí você vai começar a fazer parte da turma do Princípios do Design aqui. Certo? Aí já vai ter esse material. Ok. Tudo bem, estou lá. Funcionou? Beleza. Ok, obrigada. Bom, então a atividade, o primeiro momento, é essa apresentação do curso, né? O que a gente vai fazer aqui. Como eu estava comentando um pouquinho antes de começar a gravação, de iniciar a gravação, esse curso ele é voltado para o pessoal dos projetos de extensão para
capacitar vocês a trabalharem com publicação para as redes sociais. Então, de que maneira vai ser feito isso? A gente vai estudar os princípios básicos do design. Ninguém vai sair daqui designer, especialista, mas pelo menos compreender as coisas que norteiam a criação de peças publicitárias para que a gente tenha mais harmonia nas composições, na escolha de cores, no contraste das imagens, no equilíbrio das composições mesmo, né, para a coisa ficar mais bonita, né, digamos assim, esteticamente mais apresentável. Dentro da programação aqui, eu vou falar para vocês os tipos de arquivo que a gente normalmente trabalha, né, e as dimensões que a gente utiliza. Em composição e enquadramento, isso seria uma coisa mais voltada para fotografia também, mas quando a gente fala em composição, é pensar também como é que os elementos estão dispostos na tela, né, nessa imagem. Essas edições de imagens são algumas coisas feitas com filtros mesmo, através do próprio Instagram, que vocês já devem utilizar, vocês veem que tem um monte de filtros ali para as fotos. Tamanhos formatos para as redes sociais são as dimensões mais comuns, que são utilizadas nas publicações. Basicamente, a gente está trabalhando só com o Instagram hoje em dia, né? E vai ter alguns exercícios para vocês fixarem, né, esses conceitos. Então, dentro da metodologia, a gente vai trabalhar aqui à distância, né, tá todo mundo em casa, e vai ser através aqui dessa sala de aula. Então, esse endereço que a gente entrou hoje, ele vai valer pelos próximos dias, né. Então, eu vou fazer a explicação para vocês dos conteúdos. Eu tenho aqui o Patrick e o Rafael, não sei se ele entrou, não, acho que o Rafael ele tem estágio pela manhã, ele não pode participar. Eles são os dois bolsistas do Arco que vão colaborar também com vocês, porque eu coloquei lá que teria um terceiro encontro para um plantão de tirar dúvidas. Foi uma coisa que eu fiz no outro curso que eu achei bacana, né? A gente faz esse encontro hoje, vê os conteúdos e fica um dia da semana, que daí a gente vai ter que depois dar uma olhada qual é o melhor horário aí para todo mundo, à tarde, noite, ou outro dia de manhã mesmo, né, para que o Patrick e o Rafael atendam vocês para fazer esse encontro para tirar essas dúvidas, né. Caso tenha ficado alguma dúvida, espero que não, né, o negócio é bem simples aqui. Então, dentro dos objetivos, é exatamente isso, capacitar as equipes, né, dos projetos de extensão e assessorias para utilizar as ferramentas, né, para publicação de atividades, para trabalhar com as redes sociais. Eu vou baixar aqui, que eu fico olhando para cima, que eu tenho um monitor em cima do outro, eu fico olhando para lá para ler, eu vou botar aqui embaixo. E o que a gente espera, né, que vocês façam, né? Então, que vocês consigam elaborar textos rápidos e informativos, porque é uma outra coisa que complementa o texto. Tem muita publicação que a gente vê no Instagram, né? Que daí eu tirei dali, mas ali é a mesma coisa. Né? Elaborar textos rápidos e informativos, porque tem muita gente que coloca muita informação textual nas imagens. Então, isso às vezes não é muito bacana, né, de fazer, porque a imagem também ela fica pequena dentro da tela. Então, a gente tem que fazer um zoom, ampliar, aí ela acaba não sendo muito atrativa. E também pensar de que maneira a gente vai direcionar a leitura do texto dentro da descrição do texto, né. A gente coloca a imagem, tem um campo da descrição, para dizer o que está acontecendo ali. Aí a gente complementa as informações. Mas esse texto também é interessante a gente pensar a maneira de escrever, de que palavras utilizar e tudo mais. E aí, essa parte toda da composição dessas peças para divulgação nas redes sociais, né, e essa edição básica. Nesse primeiro material de hoje, da primeira atividade dessa apresentação, eu coloquei aqui para vocês o arquivo PDF do livro Design para quem não é designer, que é o livro base desses conceitos todos. Aí ele lá tem mais exemplos, é bem mais detalhado, é bem bacana esse livro. E um PDF do pessoal da Rock Content, que é exatamente esse texto que fala sobre a produção textual, né? Então, ele é um livro, um guia básico aí de informação textual, né, de como utilizar o Instagram, pensado mesmo para você vender e tal, fazer ampliação do seu canal, né, do seu perfil na ferramenta. E ele tem aqui exatamente
essa questão do tamanho das imagens, né, dos perfis, então ele já dá essas dicas, né. Foto do perfil, tamanho recomendado, 110 por 110. É uma imagem quadrada. Aí 110 por 110, toda a dimensão que é feita em computador, ela é feita num dimensionamento que é chamado de pixel, né. Vocês sabem o que é o pixel? Essa pergunta é boa, né? Do e-mail, tá. Depois eu vou testar aqui, código é esse, Vitória, eu tô vendo o chat aqui. Eu até vou copiar o material desse daqui para esse código de sala, para ficar duplicado para quem estiver lá e acompanhar também por lá. Então, o que acontece? No formato digital, como tem lá dentro do primeiro momento os tipos de arquivos que a gente trabalha, né, que eu tinha elencado ali, que era o JPEG, o RAW, o PNG, GIF, são arquivos digitais, e como é que eles são dimensionados, né? A gente pode trabalhar com a dimensão em tamanho real, aí trabalhar em centímetro e metro, mas dentro do computador tudo isso é limitado por pixel. Então, por exemplo, a tela do computador de vocês, dependendo da resolução de monitor, ela vai ter um tamanho, a minha tela aqui é Full HD, é 1920 por 1080. Significa que é como se eu tivesse um retângulo, e esse retângulo, certo? Tem um retângulozinho aqui. E esse retângulo ele tem uma dimensão horizontal de 1920 por 1080 pixels de altura. Deixa eu botar aqui do lado. Eu podia fazer um jam, né? Vou fazer um jam aqui com vocês. Então, eu vou ter aqui de altura 1080 pixels e 1920 aqui de largura, né? Então, se a gente pensar que são linhas e colunas, cada cruzamento de ponto desses é um pixel, tá? E aí o que acontece? Toda imagem que ela é digital, quando ela vem para o computador, então a gente tem uma outra função ali, uma outra característica da imagem, que ele chama de resolução. Então, se eu tenho uma imagem que ela é 1920 por 1080 pixels, eu posso ter a resolução dela ali em 72 dpi, que são pontos por polegada. Então, para cada polegada quadrada que essa minha tela tem, ele vai definir aqui uma quantidade de pontos que vai formar essa polegada. Então, vai definir a resolução dessa minha imagem. Então, quanto mais pontos por polegada, daí são os algoritmos todos que vão trabalhar, ela vai ter maior definição. Então, normalmente, quando a gente trabalha com material gráfico, vou mandar para fazer impressão, eu vou trabalhar com 300 pontos de polegada, por polegada quadrada, tá? 300 dpi. E se eu trabalho com tela, com material para celular, para monitor de computador, para televisão, a gente pode trabalhar com 72 dpi, que é a resolução que esses monitores trabalham. Eu colocar uma imagem com 300 dpi, ela vai melhorar a resolução da imagem? Vai, mas o monitor ele não nos dá essa resposta. Ele só trabalha com 72, então a gente não vai perceber. A gente vai trabalhar com uma imagem com uma resolução maior, logicamente eu vou ter que ter um poder de processamento maior e vou gerar um arquivo de tamanho maior, né? Mas, como é voltado para a web, não há necessidade de trabalhar com uma resolução maior que 72 dpi. A não ser que a gente vá fazer essa peça, não, quero mandar isso aqui para uma gráfica para fazer a capa de um livro. Ó, ok, então vou fazer a capa do livro. Aí tem uma recomendação que é interessante também de quem vai trabalhar com isso, de entrar em contato com a gráfica. Ligar, ó, como é o LUT que vocês trabalham, como é que vocês têm saída de impressão, o padrão também é diferente, que a gente tem 2 padrões aqui de cores, né, que são as cores as subtrativas e aditivas. Então, a gente trabalha no monitor com cores RGB. Vocês sabem o que é o RGB? Isso é legal também. RGB é uma sigla para definir as cores vermelho, verde e azul. R de red, G de green e B
de blue. Então, RGB vai trabalhar com a adição dessas cores para que elas formem as outras cores. É bem aquela coisa das aulas básicas de artes, né? A gente vê lá na escola das cores primárias e tal. O outro padrão, que seria o padrão para gráfica, é o padrão que a gente chama de CMYK. C de ciano, M de magenta, Y de amarelo, e o K é para o black, para o preto. Né? Então, ele vai trabalhar com essas cores para formar todas as outras cores. Aí, no caso, é um padrão que é voltado para a gráfica. Então, qual é o padrão que a gráfica usa? Tem gráfica que trabalha, não, quero usar uma cor Pantone, que é uma cor que é mais cara. Então, a gente tem que pensar também nisso daí. Então, basicamente, está direitinho para vocês, né, o RGB e o CMYK, a gente vai trabalhar com imagens que vão ter uma resolução mais baixa, de 72 dpi, né, e imagens em RGB, exatamente, igual as tintas da impressora. E tem umas impressoras bulk aí que tem exatamente os 4 cartuchos de cor ali, né, separados, são até mais econômicas. Então, o que acontece? Nesse processo de... Agora que eu estava mostrando o papel para vocês, eu estou compartilhando a tela, e o papel ficou bem pequenininho, né, na minha câmera. Mas acho que todo mundo percebeu aí esse conceito de fazer esse retângulo de 1920 por 1080, né? De entender que o menor ponto que a gente tem em tela é o nosso pixel. E então, as imagens do feed do Instagram, elas têm uma dimensão de 1080 por 1080 pixels. Ou seja, elas também são imagens quadradas e vão ter essa dimensão máxima. Você pode trabalhar com qualquer outra dimensão, mas ele no espaço da timeline dele, né, do feed, ele vai trabalhar sempre com a imagem quadrada. E aqui ele diz, né, que a gente pode trabalhar com fotos regulares por outros dispositivos, mas elas vão ser carregadas com uma resolução menor, na faixa de 600 por 600 pixels. Os vídeos do Instagram, dentro do feed, ele consegue suportar vídeos de até 1 minuto. Então, eles vão de vídeos de 3 a 60 segundos, também nessa dimensão de 1080 pixels de largura. Tá? Então, o que tem aqui? Tem outras dicas. O Stories no Instagram, ele já tem uma outra dimensão, que dele já faz um 16 por 9. Então, ele já trabalha com 1920 por 1080, mas ele é vertical. Então, na verdade, ele seria 1080 por 1920. É um 9 por 16. Aí esse material é bacana, que está disponível para vocês, que ele fala de como vocês pensarem, planejarem as publicações de vocês, de definir um estilo. E essa questão da definição de estilo também, ela tem a ver com um dos conceitos que a gente vai ver do design, da gente manter a identidade do nosso perfil, né, do nosso canal. Então, tem gente que faz, que eles chamam de mosaico. Deixa eu ver se eu estou com... Não, estou no Chrome. Deixa eu vir para cá. Aqui o trapo, né? Tá vendo que ele tem aqui, ó, essa imagem aqui é uma foto que ela é vertical, tem informação textual, mas quando a gente passa o mouse por cima, ele faz um sombreado cinza, né? Essa imagem ela é quadrada. Então, ele automaticamente preenche esse espaço vazio aqui com branco. As outras estão todas quadradas, bonitinho aí. Deixa eu ver aqui, começa hoje um evento na universidade que é a BitWeek. Então, o que é interessante a gente ver aqui da BitWeek para mostrar para vocês esse conceito? O pessoal criou uma identidade para o evento, né, e todas as peças elas são publicadas de acordo com esse padrão, então elas seguem essa mesma linha, então tem tudo o mesmo desenho e tal, a marca, informação textual, o tipo de fonte utilizada, que fonte também a gente chama de tipo, né, na área gráfica. Na verdade, era do tipógrafo, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que todo o site, ele tem, para cada ano, a BitWeek, ela escolhe um tema, e as peças são produzidas de acordo com esse tema. Então, as cores são utilizadas de acordo com o tema, os elementos, né, os encaixes das peças. Então, tem gente que trabalha com essa construção de um grande mosaico, né, quando faz o planejamento das peças, para depois começar a publicação. Então, é legal dar uma olhada nesses perfis, assim, que tem essa identidade visual mais
programada, mais pensada para a gente entender esses elementos. Vocês podem ver que o padrão de fonte é todo igual, ó, sempre mesmo modelo, tamanho, as cores utilizadas, e à medida que os anos vão passando, que é um evento anual, que muda a marca, muda o desenho, muda o padrão, né? Mas aí a gente consegue ver que tem uma unidade na publicação das peças. Quer que eu dê um zoom no PDF? Espera aí, cadê o PDF? Esse aqui? Para ler o texto, né? Foi mal. Então, esse material, Thalia, ele está disponível para vocês aí dentro da sala de aula. Tá? Não sei se tu já conseguiu entrar. Eu mandei o link errado, o código errado. Aqui no chat tem um código correto da turma aqui. Eu fiz besteira, eu fiz duas salas. Mas eu vou botar o material também na outra sala, tá? Não vai ter problema, não. Então, esse arquivo aqui ele é bacana por isso, né, da Rocket Content. Ele tem uma série de dicas para trabalhar com as redes sociais, né, para utilizar o Stories, como é que a gente vai se aproximar do nosso público. Aqui tem uma visão muito que é comercial também do projeto, né, foge um pouco da ideia de projeto que a gente tem na universidade, que a gente não comercializa, mas é interessante a gente entender essas técnicas para a gente atingir um público maior, né, para ter mais seguidores no canal, mas com o intuito da gente trocar conhecimento, trocar informação, né. Então, aqui ele vai falar de publicação no Instagram, e eu quero ir para a parte final, que é exatamente a parte do texto, né. Então, uma coisa que é muito importante no Instagram, a gente focar na imagem, o tipo de imagem. Uma coisa que chama muita atenção também no Instagram é a publicação com vídeos, fazer vídeos curtos. Eles têm maior alcance e engajamento do público da gente, tem mais compartilhamento quando as coisas são mais interessantes, são animadas, né? E uma coisa que é importante utilizar, mas também pensar a quantidade de usos eles chamam de hashtags, né? No meu tempo chamava de jogo da velha, aí tem gente que já chama de, como é que é? É como se fosse grid, né? Porque é a chavezinha, né, do hashtag, para fazer as marcações, que isso também atrai gente que segue hashtags específicas. Tanto que o edital da Probex esse ano, com essa história da situação da pandemia, eles estavam colocando nas reformulações que todas as publicações contivesse o hashtag Probex 2020, né, o Proex, o FPB, para que eles pudessem fazer o acompanhamento dessas hashtags. Então, para saber se os projetos estão compartilhando, estão produzindo conteúdo, né, disponibilizando nas redes sociais, já que a gente não está fazendo as atividades presenciais. Então, é interessante a gente descobrir essas hashtags que vão até, de certa maneira, impulsionar o nosso canal. Esse aqui é meu perfil pessoal. Eu tenho um perfil que é horroroso, mas eu já deixei e ficou assim mesmo. Às vezes eu fico pensando em mudar ele. Agora eu estou trabalhando ele todo rosa para o Outubro Rosa, né, das publicações é uma rádio web alternativa. E uma coisa que é legal que eu comecei a fazer e começou a trazer seguidores para o canal é de colocar indie rock, rock independente, história do rock. São marcações, né, tags, são marcadores voltados para o público que segue esse tipo de conteúdo. Então, quando eu comecei a colocar o rock independente, meu canal ele teve um aumento de, acho que foi 12% a 15% de seguidores. Não tem muitos, mas em um mês, assim, 10% de aumento de seguidores, 12%, e somente porque eu comecei a utilizar o rock independente e indie rock. Claro que aí as métricas, os algoritmos da plataforma começam a jogar propaganda para você de outros perfis que utilizam essas hashtags e tudo mais. Então, acaba sendo uma troca, né? A gente até teve um debate esses dias sobre o dilema das redes, né, que é um documentário no Netflix. Eu sempre olho tenho um olhar crítico, mas eu também tenho que ter o olhar de que é uma ferramenta que a gente está utilizando e de que maneira a gente pode se apropriar e tirar melhor resultado dela. Então, é interessante a gente fazer o uso dessas marcações para impulsionar também
as nossas publicações e também atingir outros seguidores aí para o nosso canal, né? E incentivar o compartilhamento. Aí também tem essa coisa de você fazer promoções, fazer algumas coisas que vão fazer com que as pessoas sigam e marquem os amigos e tudo mais. Então, até a maneira de você dizer isso no texto acaba sendo um atrativo. Diz, olha, gostou dessa publicação? Envia para um amigo, né? Se alguém que você acha que vai se interessar também. Então, né, exatamente o que ele fala, conectar com as outras redes sociais, tu pode conectar com o Twitter, Facebook, Tumblr, Google Plus até já deixou de existir, né? Esse material também desatualizado. As hashtags, aí ele tem uma dica interessante, que tem esse site aqui, o Webstagram, daí tu pode buscar as tags mais populares para poder impulsionar, mas eu gosto de utilizar umas coisas bem limitadas aí, mas aí também é muito do que eu penso na hora de publicar, né? Então, caprichar nas fotos, ou seja, as fotos que a gente vai produzir, como é que a gente vai compor essa foto, como é que a gente vai trabalhar, né, para que elas sejam mais bonitas e escolher o filtro para cada publicação. Se você tem máquina fotográfica e consegue fazer uma boa foto e já edita esse material no Photoshop, algum outro software de edição de fotografia, é melhor do que até a foto do celular, né? Então, explorem o uso da fotografia, né? Pensem em como fazer, e eu digo, se você fez o tratamento da foto no seu computador, você não vai precisar usar os filtros do Instagram, né? Os filtros são bacanas, e eles são todos personalizáveis, né? Você pode manipular também esses elementos direto na própria ferramenta. Prefiro a foto sem filtros, ó, e usar a hashtag NoFilter. E essas redes, elas trabalham nessa conectividade, né? Você tem que estar conectado com os outros projetos e curtir as outras pessoas, que elas acabam vendo que você está curtindo, vão ver o seu perfil e também vão ser impulsionadas ali a curtir suas publicações, acabam tendo uma troca orgânica aí nessas publicações. Então, uso de sorteios para fazer esse tipo de coisa. As palavras-chave, então, esse material é bem bacaninha. Então, até ele falou de fotos de pessoas. As fotos com pessoas têm 35% de aumento de alcance em relação às fotos sem pessoas no perfil. Tirando o gatinho é uma coisa absurda. O gato chama mais atenção do que gente, né? Então, compartilhar a foto de quem você segue e tal, porque daí faz essa troca, né, essa personalização, e também comentar nos perfis, divulgar o material para os projetos, são chaves, são alinhados. Muita gente manda, quando faz uma publicação de algum evento que vai fazer, manda para o Arco, CCHLA. Deixa eu abrir aqui o Arco para mostrar para vocês. Porque o Arco, como ele é um projeto da assessoria de extensão de CCHLA, a gente usa ele como ponte também. Ele tem poucos seguidores, né, porque a gente tem essa rede que ela é muito restrita, mas muita gente marca o Arco para a gente fazer a republicação, né, fazer uma repostagem também, e coloca nos stories o que está acontecendo, para divulgar também os outros projetos, né, que às vezes tem projetos que têm poucos seguidores, e o Arco ele consegue ter um alcance um pouco maior, né, já que ele tem um número maior de seguidores do que alguns projetos. E a ideia é fazer essa troca, segue o Arco segue vocês, e a gente começa a fazer essa ampliação de seguidores, né, para alcançar exatamente esse nosso público, né. Eu queria que tivesse bem mais seguidores no projeto Arco, porque a gente está sempre divulgando as ações do centro. O feed, basicamente, são das ações do próprio Arco, Ocupa a Praça, e dos projetos são mais ligados aqui, ó, eu aqui, ó. Né, as publicações que a gente fez no ano passado, dos projetos que a gente conseguiu registrar, e esse ano ele foi bem atípico, né, como a gente não pôde fazer esses registros, não teve essas publicações todas. E o projeto, ele está com poucas publicações, que teve, na verdade, uma série de coisas que foram arquivadas, né, as coisas mais antigas.
Então, ficou material aqui do ano passado, dos projetos que foram registrados. E aí a gente começou a deixar aqui os materiais desse ano. E a gente sempre faz a publicação no Stories. Então... Então, a gente pode marcar vocês para que vocês possam compartilhar aí também as nossas... Pode, okay. A gente faz isso. Aqui o YouTube está ok. Bom, então esse material é legal darem uma olhada então lá na sala de aula depois, baixem, salvem para vocês. E o conteúdo de hoje, a gente vai trabalhar, ele é baseado nesse livro, Design para quem não é designer, da Robin Williams. Eu, quando li o nome pela primeira vez, achava que era o ator, né? Robin Williams, não, mas é a Robin Williams, da Callis Editora. Ele é bem interessante, e a gente vai trabalhar exatamente com esses elementos: contraste, repetição, alinhamento e proximidade. E são os princípios básicos mesmo do design que vocês vão encontrar em qualquer outra publicação que fale de design. Tá? Então, para o momento de hoje, tem aqui uma apresentação, um PowerPoint, né, dentro do Google, que é exatamente sobre o primeiro elemento que a gente vai trabalhar para o design. Tá tranquilo, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa? Todo mundo conseguiu entrar na sala de aula? Deu certo para todo mundo? Podem escrever aqui no chat, tá? Que eu estou acompanhando com vocês. Se estiver tudo ok, então a gente segue o caos. Vou só jogar essa aba para cá. Estou com várias abas abertas aqui. Então vamos lá, princípios do design. Como eu falei lá do livro da Robin Williams, né, tem o contraste, repetição, alinhamento e proximidade. E eu vou incluir também, para a gente entender um pouco sobre tipologia, né, sobre as fontes, os tipos que a gente utiliza para publicações. Hoje, para encerrar, né, a gente vai trabalhar somente com contraste. E o contraste, ele se dá de várias maneiras. Né? O que o contraste faz? Qual é o poder do contraste? Ele que consegue captar o nosso olhar para perceber as diferenças, né? Então, a gente vai trabalhar com contraste tanto de cor, quanto de tamanho de objetos, do espaço, como é que ele está sendo aproveitado, né? E a gente tem que trabalhar com esses elementos de maneira que eles sejam exatamente contrastantes, para que a gente tenha esse impacto, que alcance esse impacto nas publicações. Ele costuma ser a coisa mais importante na peça, né, na peça gráfica, por gerar essa atração visual. Então, aqui tem um exemplo, né, na lateral aqui. Aqui embaixo eu tenho exatamente os mesmos conteúdos de informações textuais da peça de cima. Então, qual das duas está mais elegante para você? Está mais direta, está mais fácil de fazer a leitura? A imagem de cima ou a de baixo? Né? E de que maneira... A de baixo. Né? E como é que a gente conseguiu fazer isso? Isso aqui é um exemplo que é tirado do livro, tá? Então, ela é exatamente trabalhando com o contraste entre as partes da peça, que vão compor esse todo. Então, tirou esse elemento todo aqui dessa borda que limitava a peça, essa figura aqui que se repete, deixou somente uma imagem dela, né, como se fosse a logomarca, a logo da peça, né, da empresa, e trabalhou o contraste com o tamanho da tipologia. Então, construções eficientes, ficou com um peso maior, né, e deixou as coisas em negrito para diferenciar as outras informações, e deu um peso também maior para o número de telefone, para como é que a pessoa vai entrar em contato com a empresa. Então, aí é que vem essa questão desse segredo, né, que fala aqui no texto, do segredo de trabalhar o contraste. Ele tem que ser bem contrastado. Se houver pouca diferença entre as informações textuais, ela não gera esse impacto visual. Então, ela não tem um contraste efetivo. E ela acaba sendo conflitante na hora da leitura dessa imagem. Então, aqui jogou bem pesado construções eficientes,
aqui o tipo de trabalho que ele realiza, né, e a fonte normal, alinhada, né, bem equilibrado aqui o texto. Então, ele gera um impacto maior e gera uma imagem mais agradável de ser vista, né, de ser lida. Então, a ideia é a gente produzir peças com essas características, né, que tenham contrastes e que sejam efetivas na sua publicação para chegar, para transmitir a mensagem, né, para o nosso público. Então, logicamente, essa imagem de cima aqui joga fora, né? E o contraste, a gente pode trabalhar essa diferenciação, né, de elementos de várias maneiras. Então, a gente pode trabalhar com os tons, com as cores, com contornos e com a escala desses objetos. E é sempre uma coisa voltada pela oposição. Então, se a gente vai trabalhar com um elemento grande, eu tenho que ter uma coisa pequena para contrastar. Se eu vou ter uma coisa que ela é uma fonte que ela é fina, estreita, eu tenho que botar uma fonte mais pesada, né, mais encorpada para ela ressaltar. Se eu vou trabalhar com uma imagem que ela tem um fundo escuro, eu tenho que ter uma fonte clara. Uma fonte, trabalhar o preto e o branco, né, basicamente. Ou uns tons de cinza, mas bem clarinhos, mais próximos do branco. Ou trabalhar com cores que são opostas mesmo, ou complementares. Então, quando a gente trabalha o contraste de tons, é exatamente trabalhar, né, esses elementos, o preto e o branco, e a gente vai perceber o peso dessas imagens. E uma coisa que é interessante também é porque a nossa leitura ela se dá da esquerda para a direita, né? Então, pensar isso na hora de compor as nossas peças, né? De compor os nossos elementos gráficos. Aqui, como a imagem é clara, o que tem mais peso, que impacta mais o nosso olho, é exatamente a figura que tem um tom mais escuro. Então, o impacto maior é na figura do padre aqui, né? Tem o tom preto aqui em relação à grande margem branca ao redor da imagem. Mas vocês veem que se eu tivesse colocado uma cor, não, né? Essa peça, na verdade, eu tirei da internet. Se essa fonte aqui do Conte, do nome contraste, tivesse um tom mais escuro, ela não ia ser tão destacada em relação aqui ao preto da batina, né? Então, quanto maior essa diferença, maior vai ser o peso desse contraste. Então, mais atenção vai chamar do nosso olhar, né? A gente vai ser mais direcionado para aquele ponto. Contraste de tons, aí a gente vai trabalhar com coisas que vão ser totalmente contrastantes. Isso aqui foi uma campanha que foi premiada, né, das marcas. Foi uma campanha voltada para conscientização, né, com a comunidade LGBTQ+, e o que as marcas fizeram, né, nessa campanha? Cada uma delas doou uma letra para compor a sigla LGBTQ. Então, a Skol ficou só Skol, Burger King tirou o G. Aqui o Bis, né, o chocolate Bis, tirou a letra B. Então, foi feita uma campanha que depois juntou as letras todas aqui, junto com as marcas, para enfatizar, né, essa campanha. Mas aqui tem uma coisa que é interessante, que todas as peças elas usam o mesmo tom de laranja, e o que chama atenção nesse contraste são esses elementos coloridos, né? Mas o branco com esse tom de laranja amarelo, ele não se destaca tanto. Então tem que ter alguma outra coisa para gerar esse impacto. Então a imagem aqui ela acaba tendo, a marca está branca, mas ela está um branco maior, e depois as letras aqui tiveram cores diferentes também para acentuar. Então é muito comum a gente ter peças monocromáticas, né, e trabalhar com alguns elementos que vão contrapor aí aquela monocromia para ter esse destaque, para ter esse contraste. Então aqui é uma outra capa, né, de publicação da TIRI Brasil, onde eles fizeram uma composição, trabalhando também uma silhueta de um homem, né, a figura preta, e o texto, né, todo aplicado. Aí a gente tem uma série de tipologias apresentadas aqui diferentes, em tamanhos diferentes, e isso tudo acaba
deixando essa peça mais interessante, né? E o que é bacana de entender aqui também, que daí é dos conceitos que a gente vai ver mais lá na frente, né, que é exatamente da proximidade dos elementos, a gente vê que tem aqui conhecimentos básicos de softwares gráficos, finalização de arquivos com Illustrator, Photoshop e InDesign. Então, tem os textos que estão próximos um dos outros para formar essa unidade. Esse bloco aqui eu vou tratar de tal coisa, então eu tenho que aproximar esses elementos. Ainda nos tons, né, aqui tem uma informação que é interessante. Conforme se diminui a tonalidade do elemento mais escuro, o contraste perde intensidade. Então, é necessário dimensioná-lo, redimensioná-lo se quiser manter o contraste. Então, por exemplo, a fonte contraste aqui, o nome contraste, ele permaneceu branco até o final. Só que a camada aqui do azul, ela foi ficando mais clara. Então, a gente começa a perder o contraste aqui no final, né? Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente tem que fazer uma inversão aqui na cor da fonte, exatamente para manter esse contraste. Então, vocês veem que aqui eu começo a mudar o branco, né, para um tom mais cinza, mais escuro, para que haja o contraste, né, entre o texto e a cor de base utilizada. Então, é sempre interessante pensar nisso, porque se a gente deixar dessa maneira, a gente acaba não dando destaque, se a ideia era dar destaque para a palavra contraste na nossa peça. Tá bom? O próximo elemento, quando a gente trabalha com cores, aí aqui é uma coisa que é bem interessante, porque dentro das cores a gente tem uma série de dinâmicas de utilização delas. Então, quanto mais afastada tiver uma cor de outra, né, ou seja, as cores elas forem opostas, maior vai ser esse contraste. Então, essas cores complementares que ele chama aqui nesse círculo de cores, um círculo cromático, a oposição do vermelho é o verde, do amarelo é esse tom de roxo, do azul é um tom mais laranja. Então, se a gente trabalhar essas duas cores, a gente vai gerar esse contraste mais acentuado nas nossas publicações. Aí eu deixei um link aqui dessa tabela de cores no círculo cromático, que é interessante, porque vocês podem dar uma olhada, né, foi de onde eu tirei essa imagem daqui, e tem locais aqui na internet que a gente consegue utilizar o círculo fazendo já testes de aplicações. Eu quero trabalhar com a cor tal. Qual é a outra cor que eu posso trabalhar, a complementar dela, né? Então, a gente vai achar isso aí aqui na nossa tabela de cores. Deixa eu voltar ali. Cadê? Meu som. Cadê aqui? Onde que eu falei que eu abri um monte de aba? Aí eu perdi aqui a apresentação. Agora eu fiquei maluco aqui. Tá aqui contraste. Né? Então, contraste de cores, ainda sobre eles, né? Aqui a silhueta do ET, né? Contrastando com esse azul mais claro da Lua, como ele chama mais atenção. E esse é o link aqui que é o interessante do Color Wheel da Adobe. E esse aqui ele é interessante porque nele a gente consegue selecionar as cores e gerar essa paleta. Então, eu tenho aqui, ó, cores análogas, ou seja, são próximas do tom que eu quero trabalhar, o tom que eu vou definir. Então, à medida que a gente vai movendo o círculo aqui, ele vai movendo todas as cores, aproximando do modelo análogo, né, para trabalhar harmonização. Se eu quero monocromático, então, ele vai buscar os tons também para trabalhar a monocromia. Aí, agora a gente vai fazer a tríade, então, a mesma coisa, eu quero trabalhar com um padrão de cor, e à medida que eu vou girando, ele vai criando para mim uma paleta de cores que eu posso trabalhar o contraste. Então, esse é muito bacana de ser visto aí por vocês, exercitar aqui essa ferramenta, depois deem uma olhada com calma nesse link da Adobe,
que é bem interessante, para entender exatamente criação de paleta de cores aqui para vocês trabalharem nas publicações. Tá? Então, se vocês têm no perfil de vocês, não, a gente já trabalha com azul, ok. Então, vamos escolher um tom de azul aqui, que é o que eu quero. Vamos lá, eu quero trabalhar com esse azul aqui, como sendo minha definição aqui primária. E ele vai gerar para a gente aqui uma outra gama de possibilidades de cores, né? E aqui embaixo tem o que a gente chama de código hexadecimal dessas cores. E a gente pode salvar. Quem usa as ferramentas da Adobe, tem o pacote da Adobe, você pode salvar, ela vai para o seu perfil, e você pode utilizar direto nas ferramentas, né? No Photoshop, Illustrator, After Effects, ele já vai salvo para lá. Então, é bem bacana que vocês ganham tempo nessa definição. Pô, eu achei tal cor aqui, estou lá no Photoshop, estou no GIMP, qual é a ferramenta que você estiver utilizando para produzir imagem, e eu queria ver a cor que ficaria legal aqui com esse magenta aqui, esse pink, né? Então, quando tu vai para ele vai te dar aqui essas outras definições de cores, e você já tem uma paleta aqui criada, já estudada, né, de que maneira essas cores vão trabalhar na tua peça. Então, é interessante pensar nisso. Mas também não se amarrar, né? É uma coisa que eu digo sempre, é legal a gente olhar, estudar, ok, eu gostei disso aqui, mas eu gostei do contraste mais desse com esse, do que com esse tom aqui mais bege, marrom. Eu só vejo 8 cores. Então, é bastante interessante de utilizar as ferramentas, mas vocês podem quebrar também isso daí, né, em alguns momentos. Então, os contrastes de cores utilizados especialmente, né, para conteúdo textual, onde a gente quer facilitar a leitura. Então, por exemplo, do manual do designer aqui, como usar contraste de cor. Se eu estivesse utilizando uma cor amarela aqui no lugar desse azul, esse azul escuro, com certeza não teria a mesma leitura dessa frase. Então, é muito comum a gente utilizar um texto mais escuro com uma base clara, mas a gente pode também inverter isso daí. O outro elemento do contraste, que são os contrastes de contornos, é essa coisinha vermelha que eu joguei aqui, que era para chamar atenção mesmo. Se você pensar naquela peça lá, uma única peça, como isso aqui impacta visualmente o nosso olhar, né? Então, na hora que eu passei para cá o slide, chamou a atenção de vocês aqui, esse cantinho vermelho, se fez isso, então ela funcionou. Né? E ela é utilizada exatamente para isso, para dirigir a atenção do nosso olhar para esse elemento. Então, a gente vê muito isso em algumas peças de venda de jornal não, de essas panfletarias, né, de lojas de comércio, botar aí Ricardo Eletro, Magazine Luiza, aquele material gráfico deles, eventualmente aparece uma figura dessas para, tá aqui, o desconto tá aqui, né? E nas prateleiras de supermercado a gente também vê isso. Tá lá a prateleira todo marcadorzinho lá. Aquele papelzinho branco e de repente tem um papel amarelo ou vermelho. Você já sabe, esse aqui é o do desconto. Né? Já é feito para chamar a nossa atenção por essa diferenciação de cores. Então, aqui tem uns contornos aqui também, o carnê premiado aqui da Casas Bahia, e quando você joga ali o negócio, parece que salta o olho para aquele ponto, né? Agora, o problema disso aqui é que ele gera muita tensão. Então, tudo que está ao redor dele aqui é o que vai ser visto, né, na sequência. E o outro contraste, né, o contraste de escala, que é exatamente trabalhar com as figuras grandes e as pequenas, né, do tamanho dos objetos que a gente vai trabalhar. Então, tem aqui, acho que essa aqui é a última figura, né, de quantos elementos a gente consegue perceber nessa figura aqui. Eu vou deixar o microfone aberto aí para vocês, ou podem escrever no chat o que vocês estão vendo de
contrastes que são utilizados aqui nessa figura final. Com vocês. Vou até desligar minha câmera aqui. E aí? O que a gente identifica aqui de elementos contrastantes? O prato branco com o fundo escuro, né? É um contraste de cor aí bem visível, e parece que de escala, eu, pela imagem que eu estou vendo aqui, enfim, é isso que está subindo do prato, que eu não consigo identificar direito, porque eu estou no celular, na verdade, mas como vai tendo uma escala também, ali vai diminuindo o tamanho, no caso, né? Você vê alguma coisa com as fatias pequenas e da onde vai saindo essas fatias também, né? Um objeto maior, parece dar um contraste grande ali, né, na imagem. Isso. Exatamente. E tem essa questão das cores. O grande contraste do preto com o branco aqui, né, do prato, como tu comentou, Cadória. E essas fatias do sushi aqui, né, do salmão. Ele aqui desenhado. Isso aqui também é uma imagem bem premiada internacionalmente nas revistas de design. A outra coisa aqui, ó, a marca do Pekal, acho que é o nome dessa empresa, né, que também bem desenhadinha, né, de Fresh Market em Restaurant, ou seja, é um restaurante e mercado de peixes frescos, né? Então deve ser aqueles lugares onde você escolhe o peixe e o peixe vai para o teu prato ali. E a elegância da fonte, né, de como eles conseguiram jogar também o elemento textual, uma fonte clássica, né, aqui, uma fonte serifada, né, com um adorno, mas ela é bem elegante, bem jogada no cantinho para contrastar, né? Se não tivesse essa imagem aqui, a gente faria a leitura aqui, sendo direcionado aqui pelo recorte, né, do fatiamento aqui do peixe, estendido aqui para o prato, e esse texto aqui, nessa posição, ele gera esse conflito, né, nesse contraste do peso da imagem, porque a gente é impulsionado a olhar para cá, mas nosso olho depois ele volta aqui exatamente para o nome da empresa e para a marca da divulgação que eles estão fazendo, né? Qualquer escolha é uma boa escolha. Então, é uma imagem bem premiada, e é exatamente isso, né? Como ele trabalha vários elementos de contraste, como ele trabalha as cores também nessa composição. E esse seria a base para o conteúdo de hoje, a gente pensar contrastes. Eu ia colocar uma atividade para a gente fazer aqui, que era para vocês encontrarem imagens que tivessem exatamente esses elementos contrastantes, né? Que vocês localizassem, pô, isso aqui tem um contraste bacana, eu vou levar para a próxima aula para mostrar para a gente, compartilhar, ou eu ia colocar aqui como uma atividade para publicação. Mas eu resolvi nessa semana, como hoje era esse primeiro dia, eu deixei somente o contraste para a gente já começar a pensar esse grande elemento nas publicações. Não vou estender para os outros conteúdos, porque o tempo hoje é curto, né? A gente já chegou até no horário, mas vou dar uma alongadinha aqui ainda. Mas eu queria que vocês olhassem essas peças e pensassem nessas peças que vocês já produziram, né? Tem gente que eu estava dando uma olhada nos formulários lá de inscrição, tem gente que já produziu alguma coisa, que já usa as redes sociais e tal, e analisar como é que vocês estão trabalhando esses elementos. Tá? Uma coisa que a gente vai fazer, eu não sei se é no próximo encontro, ou se é na semana que vem, acho que é na semana que vem, a gente vai começar a trabalhar com Canva. Não sei se todos vocês já conhecem, ele tem um aplicativo também para celular, né? Pode logar com uma conta de e-mail. Deixa eu logar aqui com minha conta. Eu gosto da versão do computador, tá? Porque a versão do computador, ela permite que a gente trabalhe melhor os elementos.
Então, por exemplo, isso aqui é da publicação da rádio, né, que a gente até tinha visto antes ali. Então, eu acho bem mais fácil de manipular os elementos aqui, né, de montar essa composição, do que trabalhar com o celular. Mas quem não tem o computador, não tem a ferramenta disponível no computador, que ele é online, pode baixar o aplicativo e vai funcionar também. O que é legal do Canva é que você pode fazer o upload de imagens, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a marca do arco, né, já com transparência. Então... Ricardo, tua tela não está sendo compartilhada. A gente não está vendo. Obrigado, Vitória. Abestalhado de novo aqui. Eu esqueci que eu tinha parado o compartilhamento. Pronto, chegou agora para vocês. Agora a gente está vendo, direitinho. Obrigada. Obrigado também. Então, o que é interessante aqui no Canva é porque você pode, com mais facilidade, adicionar elementos, né, de uploads aqui, mesmo na versão gratuita. Então, aqui eu jogo as marcas, eu acho bem mais fácil de manipular os elementos, até para digitar texto, né, informação textual. Vamos jogar isso aqui, para deixar o arco aqui na camisa. Esse aqui é o Caio, da banda Permeia, que a gente gravou com eles lá na universidade, e eu fiz uma publicação de parabéns para ele. Então, a gente consegue, então, aqui facilmente fazer upload de qualquer imagem do computador ou vídeo para poder ser utilizado para as publicações no Canva. E depois que a gente cria, aí a gente vai ter um encontro aqui mais para fuçar essa ferramenta, de trabalhar com ela. A versão gratuita, ela permite fazer um bocado de coisas já, né? Então, acho que para esse processo rápido de edição, ela vai ser bem bacana para a gente poder trabalhar. Até aqui, a mesma fonte, ó. Aí ele tem coisas que são pagas e ok, a gente não vai fazer a versão paga, a não ser que vocês paguem a ferramenta e vocês podem utilizar à vontade. Tá? Mas é bem simples de utilizar, então a gente vai trabalhar basicamente com publicação pelo Canva, mas deem uma olhada dentro das publicações de vocês, onde é que estão os elementos de contraste nas peças, né? De como é que vocês estão criando as publicações de vocês, que elementos estão sendo utilizados, como é que eles estão contrastando e se isso está sendo efetivo, né? Aqui é do outro projeto que eu trabalho, o Animal FPB, né, que foi de um curso que a gente fez em julho, agosto, sobre os princípios de animação, né, elementos que a gente tem que trabalhar em animação, do som, princípios de animação, criação de personagem, roteiro. Então, tem de novo, aquela coisa da identidade, pensando no mosaico, né, nas peças. A gente está até criando novas peças agora para o projeto aqui. Vai ficar bem bacana. E olhar exatamente isso, ó, a unidade, né? Quando tem os elementos do material aí do princípio do design, do livro Design para quem não é designer, que ele fala da repetição do elemento, né? Então, a gente sempre trabalhou aqui o Animalive. O projeto chama EPA, que é Estudos e Práticas em Animação, e o outro projeto chama EITA, que é Estudos e Implementação de Técnicas de Animação, que é do outro edital, do UFB no seu município. E quando a gente foi criar o perfil, ao invés de criar 2 perfis no Instagram, a gente resolveu criar um perfil chamado Anima UFPB, onde a gente concentra as publicações dos 2 projetos. Então, todas as peças são criadas aí pelo Matheus, né? Tem a ajuda também da Caliane, que faz parte do projeto, é voluntária no projeto, também dá umas dicas lá pra gente. E até o Patrick estava aqui no projeto. Aí, Patrick. Tava cabeludo na foto aqui. E aí, todos os elementos, ó, eles se repetem aqui nas peças do Animalive, né, que foi o canal que a gente criou no YouTube. Então, a gente fez essa marquinha também de um rolo de filme com Anima Live. E quando as publicações são do Animalive, eles têm essa marca para criar essa unidade, né. E depois esse aqui foi o primeiro que a gente fez, depois o Matheus, ele, eu vou trabalhar outro elemento, quero trabalhar com um círculo, com
esses riscos, como se fosse dar essa impressão de movimento para as peças. Eu falei, não, tudo bem, pode fazer. Então, está aí as publicações. Isso aqui ele fez no Photoshop, né? A gente basicamente trabalha com Photoshop, mas é possível fazer coisas semelhantes no Canva. E perceber, né, que a gente está trabalhando sempre com contraste de uma cor clara com uma cor escura. Então tem esse amarelo que salta mais aos olhos aqui, com esse tom aqui, não é totalmente preto, é quase preto, né, um cinza escuro. Aí tem alguns outros elementos ali. O contraste, ó, do peso entre a fonte, né, a tipologia, ela é a mesma, mas eu tenho uma fonte que ela está bold, eu tenho uma outra fonte que ela está normal, regular. Então dá esse contraste também aqui para chamar atenção. E a disposição dos elementos para criar esse equilíbrio. Então esses são os elementos que eu queria que vocês prestassem atenção nas publicações e se acharem alguma coisa interessante, separem, porque daí na quarta-feira, né, nesse mesmo horário, a gente vai se encontrar de novo nesse endereço aqui do Google Meeting, e eu vou colocar uma atividade para vocês já acrescentarem essas imagens, o que vocês acharam de uma imagem que, pô, essa imagem não está bacana, então eu vou melhorar essa imagem, e eu vou passar uma atividade dessas para vocês também, ó, de trabalho em contraste aqui. Mas isso eu vou botar na quarta-feira para vocês terem até a segunda-feira para apresentar, tá legal? Eu não me apresentei para vocês, né? Eu estou lembrando disso agora. Vocês não me conheciam, né? A grande maioria aqui. Não foi? Eu até, no início, eu até falei, se a Nívia queria falar, ela não falou nada, eu esqueci. Eu sou o Ricardo, eu sou tecnólogo em vídeo digital do Departamento de Mídias Digitais. Lá no departamento, eu trabalho, a Janete não me conhecia, e Nivaldo também não, e lá eu trabalho, o tecnólogo em vídeo digital, ele tem uma função muito ampla dentro do escopo que a universidade colocou nas funções do cargo, que é para trabalhar com fotografia, com vídeo, edição, né? Foi logo no começo, logo que tu entrou, Nívia, mas tudo bem. Eu pensei que tu ia me apresentar, né, que tu entrou, pô, a Nívia vai me apresentar no curso aqui, legal. E trabalhar com fotografia, edição de imagem, iluminação, eu só não trabalho com som porque tenho técnico de som, mas nas minhas produções eu acabo fazendo som também, né? Quando não tenho grana para pagar uma equipe para fazer o som, eu tenho que, ok, vou pegar o microfone e vamos fazer a produção aqui. Então, é uma gama de conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos tempos, né? Então, eu gosto sempre de falar que o pessoal lá diz que eu sou meio que MacGyver, né? Sai fazendo um monte de arranjos. Um dia eu vou mostrar para vocês aqui a bagunça que está esse quarto escritório. Trabalho nas férias, sábado, domingo e feriado e madrugada, né? E o que acontece é que eu tenho uma formação de escola técnica, eu fiz mecânica na escola técnica, depois eu fiz educação artística na Universidade Federal, e depois, depois da educação artística, eu já vinha trabalhando na TV universitária em Natal, trabalhava no UFRN, e eu resolvi, então, bom, vou aprender mais sobre comunicação, então me formei em radialismo. Então, eu tenho 2 graduações, na educação artística em artes plásticas, depois eu tive graduação em comunicação social, radialismo, fiz uma especialização em ensino de artes, e meu mestrado foi aqui no PPG-CCA, o Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes. E lá, como eu sou um jogador de jogos de videogame, jogos de tabuleiro, RPG, meu projeto foi voltado para a prototipação de um material instrucional para ensino de física. Então, eu trabalhei com a criação de um protótipo de um jogo para ensinar física. Maluquice total, né? Mas foi bacana, foi divertido. Então, tem esse mestrado em comunicação, computação, comunicação e artes, mas eu trabalho já tem uns 20 anos com produção audiovisual, trabalhando com vídeo e fotografia, já trabalhei em agência de publicidade em Natal, né, antes de vir morar aqui em João Pessoa, e essa carreira, assim, me dá
essas habilidades, essas competências todas para trabalhar e até dialogar sobre esses assuntos todos com vocês, né, e eu adoro compartilhar isso, né, compartilhar o que eu sei. Os alunos do departamento sabem que entram lá no estúdio, Ricardo, tal coisa, ok, não sei isso, vamos aprender agora então, vamos lá para o computador, fazer uma pesquisa e descobrir o que é, né, isso para mim é muito motivador também, é uma coisa que eu sempre digo para os alunos que eu podia ter parado no tempo lá com as máquinas analógicas e estava muito bem ali com elas, mas essa geração, essas novas tecnologias vêm com curiosidade, né, para mim, Ricardo, tal máquina está fazendo tal coisa, pô, não sei nem que máquina é essa, então vamos estudar e aprender o que é isso. Então isso acaba fazendo com que a gente se mexa, né, o tempo todo, e isso é muito importante para mim, eu gosto muito disso. E gosto de compartilhar o que eu sei também com as pessoas que estão querendo trocar informação, estão querendo aprender junto comigo. Então, que vocês tiverem de dúvidas, se vocês quiserem saber, o que eu souber e tiver ao meu alcance, eu compartilho com vocês. O que eu não souber, ok, vamos aprender juntos então, tá bom? Então, fiquem à vontade para escrever no mural daqui do curso. Deixa eu botar aqui de novo na tela. Compartilhar de novo ali a tela com vocês, é só para encerrar. Vocês podem compartilhar aqui qualquer coisa, tá? Então, vocês podem mandar uma mensagem aqui para todo mundo, só para alguém, só para mim, e compartilhar. Ricardo, fica com uma dúvida aqui no contraste de tal coisa, ou mandar alguma imagem para cá, adicionar um arquivo, podem fazer. Inclusive, aqui na atividade, né, eu não coloquei aqui nenhuma coisa, vocês podem comentar aqui nessa atividade essa coisa. Eu vou botar até aqui, ó. Deixem aqui alguma imagem que tenha impactado vocês no uso do contraste de cores, tamanhos, etc. Então, mandem o link dessa imagem aqui. Acho que aqui ele não permite colocar o arquivo, mas vocês podem colocar o link dessa imagem. Não está aparecendo na tela? Ah, Thaís, é porque eu acho que tu está na sala errada. Deixa eu pegar o código aqui. Eu mandei o código de uma outra sala no e-mail e eu acabei abrindo nessa sala aqui. Eu vou criar esse material todo, vou duplicar todo esse material no outro código para não ficar ninguém perdido. Mas se quiser entrar aqui, nesse código de sala, vai dar certo. Tá bom? Então, quem mais não conseguiu entrar na sala de aula, é só seguir esse novo código. Eu vou mandar esse e-mail agora para todo mundo de novo. Correção aqui da sala de aula do Classroom, tá? Para deixar todo mundo junto aqui. E vamos fazer o seguinte, então. Como a gente já passou do horário, na quarta-feira, a gente define o horário para o plantão de tirar dúvidas, tá? Daí é o horário que a gente pode fazer uma enquete na hora aqui, e a gente vê o horário que vai ficar mais bacana para a maioria, para a gente fazer esse encontro. Ah, o Ricardo pediu para fazer atividade tal, eu estou com dúvida aqui em tal coisa, junta lá na sexta-feira, de manhã ou de tarde, a gente vai definir esse horário, ou se vai ser na quinta-feira, para trocar essas informações, tirar essas dúvidas para poder fazer as atividades, tá legal? Então, obrigado pela presença de todos vocês nesse encontro de hoje, espero que tenham gostado, e... Ricardo, eu queria falar rapidinho. Ah, tá, eu deixo. Pode falar. Então, me chamo Nívia, sou professora do curso de Serviço Social e, no momento, eu sou uma das assessoras do CCHLA. Só para dar boas-vindas, eu sei que o Ricardo já fez isso, né? Mas dizer que esse curso foi uma iniciativa dos dois projetos, né? O Arco e Ocupa a Praça, para pensar aí uma forma de receber os extensionistas do CCHLA, mas também de proporcionar uma formação mais técnica mesmo, né? Nessa área aí, que sempre foi uma demanda
para os extensionistas do CCHLA. E com a proximidade do Enex, aí a gente teve a ideia, junto ao Fórum de Extensão do CCHLA, de promover esse curso. Então, é só para dar boas-vindas, dizer que Ricardo, Patrick e Rafael, não é, vão, obviamente, né, estar conduzindo o curso, e a ideia é de capacitação mesmo, né? E se vocês puderem também, junto à equipe dos projetos de vocês, né, trazer mais pessoas, no caso, para estar pensando junto essas técnicas, eu acredito que só tem a engrandecer, né, e a potencializar ainda mais a atuação de todos os projetos nesse momento, né, que está exigindo tanto de nós. Então é isso. Sejam bem-vindas e bem-vindos, e aí até quarta. Obrigada, viu, Ricardo? De nada. Eu agradeço a presença de todos e todas, então, e nos vemos, então, quarta-feira. Esse encontro de hoje está gravado, eu vou encerrar a gravação já já, e vou colocar no YouTube, lá dentro do canal do Arco, tá? Então, eu vou criar uma playlist lá desse curso do Princípio do Design. Vou botar aqui youtube.com/arco CCHLA. Tá bom? Podem se inscrever lá também no canal. Toda quinta-feira, a gente vai começar, acho que essa quinta-feira, até fazer essa propaganda, né? Você está muito em cima, mas a gente pode fazer quarta-feira também. Vai ter uma live do Ocupa Praça, que eles estão lançando o informativo. Então, às 3 horas da tarde, tem um encontro com a professora... Esqueci o nome, Cadore. Rita. Vai ser com o projeto da professora Rita Santos, e assim já está confirmada a participação da Valclécia, que ela é integrante do projeto, né, Trajetórias Indígenas. Agora, me desculpa, eu não lembro ao certo o nome todo do projeto, né, mas enfim, ela é uma das integrantes, e pode ser também que participe a Isadora, que é bolsista do projeto também, né, e vai ser quinta-feira, às 15 horas da tarde. Ainda estamos fechando os detalhes finais, mas está bem encaminhado. Joia. Obrigado. Então, essas lives, essas transmissões são todas pelo canal do Projeto Arco, né? Então, é só seguir o endereço ali. E a gente vai fazer depois um intercâmbio, né, entre Arco e as ações do CCHLA, do Projeto Arco, convidando os outros coordenadores de outros projetos para fazer uma mesa de conversa sobre como é que foi a produção, né, das ações de extensão nesse ano. Então fica o convite aí para vocês acompanharem o canal, e eu estou todo youtuber hoje, né, blogueirinho. Mas é isso. Obrigado, então, a todo mundo, e nos vemos, então, na quarta-feira. Tá bom? Tchau, tchau. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para falar? Quiser falar alguma coisa? Ok, então é isso. Até quarta-feira.